Fala pessoal, Soldado de Souza por cá, dando início aí a mais uma aula aí para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba, concurso que abriu recentemente. Tentarei trazer aqui o máximo de informação possível e o máximo de conteúdo, né, na área do direito. Começarei aqui pelo que eu tenho mais familiaridade, que é pela Lei 3909/77, o Estatuto dos Policiais do Estado da Paraíba. Depois, em sequência, que terminar os artigos cobrados nesta lei, nós iremos para a Lei Complementar número 87 de 2008 e assim nós vamos tentar entrar no direito penal militar, né, que o edital foi bem generoso ao trazer mais ou menos os artigos que serão cobrados e, se ainda der tempo e eu conseguir concluir, entraremos lá no direito constitucional, direito penal, processo penal e na legislação extravagante. O Estatuto da Polícia da Paraíba, Lei 3909/77, o edital trouxe 6 tópicos que serão cobrados, né? Ou seja, resumiu bastante, facilitando a vida do nosso aí bastante. Do artigo 12 ao 19 trata da hierarquia da disciplina, do valor policial militar, da ética policial militar, dos deveres, compromisso, comando e subordinação. Conteúdo bom, dá para tirar boas questões daqui. Já tem algumas questões, a banca já fez algumas questões aí em concursos anteriores. A banca não vai cobrar, acredito eu, questões muito complexas, mas mais a sua literalidade ali da legislação castrense. Iniciando aqui pelo artigo 12, né? Nós vamos falar da hierarquia e disciplina. Primeira coisa que a gente deve saber é o que é hierarquia e disciplina. É a base institucional da Polícia Militar. Quando a gente fala de base institucional, é o que segura, é o que dá o alicerce. Então, a hierarquia e a disciplina. Esses dois institutos é a base, é o que mantém a Polícia Militar da Paraíba por esses quase 200 anos nas polícias brasileiras. Né? É o que mantém a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro Militar é a hierarquia e a disciplina. Vou deixar a autoridade um pouquinho mais adiante. E vou adentrar no conceito de hierarquia e no conceito de disciplina. Deixa eu mudar só a cor aqui. Hierarquia policial militar. O que é hierarquia? Ordenação da autoridade em níveis diferentes. Isso aqui é palavra-chave. Você deve saber, deve levar dentro da sua mente que a hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Por exemplo, níveis, quando ele fala em níveis, a gente deve saber que quando a gente ingressa na polícia, nos cargos, existe o cargo de soldado, existe o cargo de cabo, existe os sargentos e as suas classes, né? Subtenente, aí nós temos os tenentes, tenente-coronel e o coronel. Os níveis são esses. Cada cargo aqui, cada graduação, cada posto é um nível diferente. Então a ordenação é isso. Ordenação vem de ordem, porque está aqui, ó, seguindo uma ordem lógica. Soldado vai para o cabo, do cabo para o sargento, e aí vai ter o terceiro, segundo e primeiro sargento. Do primeiro sargento vai para subtenente. De subtenente, aqueles que conseguem ainda chega ao oficialato tenente. Mas a gente sabe que consegue ingressar na polícia através da carreira do oficialato, que ingressa ali como aspirante aluno, né? Depois é declarado aspirante, depois promovido. Aí a primeiro tenente, a segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Essa aqui é a ordem. A ordem é essa, do soldado para o coronel. É a ordem da hierarquia. E cada nível desse possui autoridade. É por isso que ele fala aqui grau hierárquico. E agora aqui eu vou retomar o que é um grau hierárquico. Cada cargozinho desse aqui é um grau hierárquico. Cargo desse é um grau hierárquico. E quando ele fala aqui a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico, ele está dizendo isso aqui, ó. O soldado, ele tem autoridade mais responsabilidade até certo ponto. Eu gosto de preencher, quem já viu aulas minhas anteriores, o lifezinho do videogame. Quem jogou videogame tem um lifezinho. Pronto, o soldado, digamos que é só até aqui a autoridade e a responsabilidade dele. Quando a pessoa é promovida a cabo, a sua autoridade e a sua responsabilidade, ela crescem um pouquinho mais do que o do soldado. Cresce um pouquinho mais. A autoridade do coronel, né, vai ser quase topado, porque tem o comando geral, tem mais gente acima dele. Mas digamos aqui, hipoteticamente, vai ser quase topado. Então, o que eu quero dizer de forma alegórica é que a autoridade e a responsabilidade crescem de acordo com que o militar ele vai ascendendo na sua carreira militar. Por exemplo, eu entrei como soldado, eu vou ter ali a minha autoridade, eu vou ter a minha responsabilidade, eu vou ter. Mas não vai ser maior do que a do cabo.
a autoridade e a responsabilidade do cabo não será maior do que a do terceiro sargento. A autoridade e a responsabilidade do terceiro sargento não será maior do que a do subtenente. É assim, a do subtenente já não é maior do que o tenente, mas o tenente é maior do que a autoridade e a responsabilidade do tenente é maior do que a do subtenente, é maior do que a do sargento, é maior do que a do cabo, e assim vai subindo. É nessa ideia que a gente faz que a ordenação da autoridade são níveis diferentes, ou seja, vai aumentando o nível, vai aumentando a autoridade, vai aumentando a responsabilidade. Dentro da estrutura da Polícia Militar, porque a estrutura da Polícia Militar é isso aqui, ó. Isso aqui é a estrutura da Polícia Militar, de soldado ao coronel. Aí ele traz que dentro do mesmo posto ou da mesma graduação, isso faz pela antiguidade. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente, né? E o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Ó. Acatamento à sequência da autoridade. Aqui, ó, de soldado para cabo. Isso aqui é uma sequência. A sequência está aumentando. Da autoridade vai aumentando. Vai aumentando a autoridade, vai aumentando o seu nível hierárquico. Sargento, subtenente, tenente. Quando eu acato, quando eu aceito isso, é respeitar a hierarquia. Isso é o respeito à hierarquia. É o saber, eu aceitar que o cabo ele tem um pouco de autoridade, ele tem uma autoridade e responsabilidade um pouco mais do que a do soldado. Não é à toa que se tiver uma guarnição com um cabo e 2 soldados, o cabo é o mais antigo, o cabo vai ser o comandante, e caso cometa algum ilícito, a punição do cabo certamente será maior do que a dos soldados, porque a responsabilidade dele é maior do que a dos soldados. Vamos para o conceito de disciplina. Aqui. Disciplina. O que é a disciplina? Rigorosa observância. Vocês precisam sublinhar aí, riscar essas palavras-chave. Disciplina, rigorosa observância e o acatamento integral. Acatamento é aceitação. Eu saber que existe aquilo ali e eu aceito. Quando ele fala de leis, ele fala aqui em leis em sentido amplo. É qualquer lei. Leis, é tanto que ele diz leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam. Quem coordena essas leis, esse regulamento, coordena o organismo policial militar, coordena o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo essas leis, traduz esse comportamento pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um, ou seja, cada um cumpre o seu dever e assim todos cumprem o seu dever do organismo policial militar. Então a disciplina, para diferenciá-la da hierarquia, eu com certeza deve cair uma questão nesse sentido, se eu não colocar nos meus simulados. A diferenciação de hierarquia e disciplina. Por quê? Porque o autor, o examinador, ele pode inverter. Ele pode colocar que a disciplina é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. A hierarquia é a observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas. E você precisa saber que hierarquia está relacionada por autoridade e responsabilidade. Disciplina é o saber que existe aquela lei, eu observo ela, eu cumpro ela fielmente e eu aceito. De forma total, integral. Na questão pode cair parcial, então leia a questão, vão fazendo os riscos. Né? Aqui, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Grave isso aqui, ó. Todas as circunstâncias da vida entre policiais militares ativo, reserva minerada e reformado. A gente no estatuto ele não trouxe aqui pra gente, ou seja, não cobrou o que é um militar ativo, o que é um militar RR, reserva minerada, o que é um militar reformado. Não trouxe a cobrança aqui de quando o militar ele vai para reserva, vai para reformado. Lá na lei complementar diz ainda pouca coisa. Os militares estão na ativa ou inatividade, mas também não aprofunda. Então a gente também não vai aprofundar, vai ficar aqui só no básico, que é o que cai. Então, resumindo, respeito à hierarquia é o acatamento à sequência da autoridade. Esse respeito à disciplina deve ser mantido em todas as circunstâncias da vida nos policiais militares da ativa. Exemplo prático. Você é soldado, tem 2 soldados trabalhando ali no policiamento e passa por um cabo que já está na reserva remunerada. Um cabo antigão está na reserva remunerada. O respeito à hierarquia, você saber que a autoridade e a responsabilidade dele é maior do que a sua, que é soldado, você deve saber, então deve ser mantido em todas as circunstâncias da vida. É basicamente isso aqui. Voltando aqui sobre posto e graduação, eu vou precisar fazer aqui o velho esquema de novo. Nós temos aqui o soldado, nós temos o cabo, nós temos o terceiro sargento, nós temos o segundo sargento, nós temos o primeiro sargento e nós temos o subtenente, certo? Do outro lado, nós temos os tenentes. Eu coloco aqui segundo tenente, primeiro tenente, o capitão, major, tenente-coronel e coronel. Aí nós vamos aprender agora o que é posto, o que é graduação, para a gente entender aqui, dar uma introduzida como é que se faz a antiguidade.
Então nós vamos entender agora. Esses camaradas aqui, ó, da esquerda, aqui, são o que nós chamamos de praças. São o que nós chamamos de praças militares. Por que praça? Porque todo mundo senta e pisa. Não, tô brincando. Eu não sei. Não fui atrás da etimologia não, mas chamam-se de praças. E as praças, os cargos dela, esses daqui, os graus hierárquicos, cada isso aqui é um grau hierárquico, cada um é um grau hierárquico. O grau hierárquico delas se chama graduação. Ou seja, só quem tem graduação é praça. Esses da minha direita aqui, da direita de vocês, são os oficiais. E os oficiais, eles não têm graduação, eles têm postos. Postos. Certo? Grau hierárquico é uma coisa mais ampla, que eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Grau hierárquico. Não consigo escrever com essa mesa aqui digitalizadora. Grau hierárquico se divide em dois, em graduação e postos. Só para vocês saberem mais ou menos como é. Então, quando ele fala aqui, ó, a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. O grau hierárquico é cada um desse aqui. Só que o grau hierárquico se divide em graduação, que são as praças, e se divide em postos, que são os oficiais. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, a ordenação da autoridade ela se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Tá aqui. Vamos lá para o exemplo prático. Como eu vou saber quem tem autoridade e quem não tem? Vamos lá. 2 subtenentes. Tirar com marca-texto. Ou seja, dentro de uma mesma graduação, 2 subtenentes, né? O que ele está dizendo aqui, não é o que ele está dizendo que aqui, ó. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, a ordenação da autoridade se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Então aqui nós temos um subtenente A e nós temos um subtenente B. Para eu saber quem é o mais antigo, saber mais antigo, quem vai ter mais, como é que eu posso dizer, mais autoridade e responsabilidade do que o outro, porque isso dentro do mesmo posto, mesma graduação tem, dependendo da situação tem. O que é que eu preciso observar? A antiguidade no posto ou na graduação. Como aqui são duas graduações, eu olho quem é o mais antigo. Se o mais antigo for o subtenente B, então a autoridade, mas a responsabilidade dele é um pouco maior do que a do subtenente A. Isso aqui, depois nós vamos entender como é que faz para saber quem é mais antigo. O estatuto traz. Então é mais ou menos nesse sentido. Se eu tenho aqui dois capitães, eu tenho o capitão A e o capitão B, para eu saber dos dois quem tem autoridade e responsabilidade um pouco maior do outro, eu preciso saber quem é mais antigo no posto. Capitão oficial é posto, não é graduação. Então, digamos que o capitão A seja o mais antigo, então ele vai ter um pouquinho de autoridade ou responsabilidade. Ele vai estar no mesmo posto, de igual nível, só que ele vai ter precedência, vai ter a precedência sobre o outro capitão. Conseguiram os senhores pegar o bizu? No artigo 13, nós trazemos o círculo hierárquico. São âmbitos de convivência. Âmbitos de convivência entre policiais e militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Ah, é muito inócuo, isso aqui é muito vago esse conceito. Vamos lá dar na prática? Quando você chegar em um quartel, vai ter lá assim, vamos lá pelos alojamentos, vai estar no quartel, né? Vamos aqui tentar desenhar um quartel aqui, o espaço aqui do quartel, a entrada do quartel, vai ter aqui as seções, né? Seção, gabinete do comando, gabinete P4, P2 e vai ter tudo. E vai ter aqui alojamentos. Vai ter aqui um alojamento, outro alojamento, Vai ter assim, ó, alojamento de cabos e soldados. Vai ter outro que vai ter assim, alojamento de subtenentes e sargentos. Vai ter assim, alojamento de oficiais.
Ah, vamos lá na cantina, lá no refeitório. Digamos que aqui são os refeitórios. Vai estar lá, refeitório dos cabos e soldados, refeitório dos subtenentes e sargentos, refeitório dos oficiais. São as divisões. São as divisões. Círculo hierárquico são as divisões. Onde, por exemplo, quando você vai na formatura militar, você vai ver geralmente, você vai ver que tem um grupo ali, você pode olhar que é tudo da mesma categoria, ou seja, ou só cabe soldados, aí vai ter ali os subtenentes e os sargentos, vai estar os oficiais, dentro dos oficiais vai estar os tenentes conversando, vai estar os capitães, e os majores, os coronéis e os tenentes coronéis conversando. Isso aí são âmbitos de convivência, âmbitos de convivência. Tem lá o alojamento de cabo soldado. Se você é cabo, você é soldado, você usa o alojamento de cabo soldado. Você não pode usar o alojamento de subtenente sargento. Isso aí é círculo hierárquico, né? São círculos hierárquicos. Agora nós vamos mostrar, explicitar como é que funciona na prática um círculo hierárquico. Aqui, os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são fixados no quadro e parágrafos seguintes. Aí eu disse a vocês que o que é um posto, deixa eu sublinhar aqui, marca texto, vou mudar aqui a cor desse marca texto para isso aqui. Posto. O que é o posto? Grau hierárquico do oficial. Graduação. Vamos lá na graduação. O que é graduação? É o grau hierárquico da praça. Veja, o grau hierárquico ele se divide em posto e graduação. Agora, quem confere a quem, né? Vamos lá, tem uma autoridade aí que deve conferir. Então, o posto, que é o grau hierárquico do oficial, quem confere ele é um ato de uma pessoa chamada governador do estado. O governador do estado da Paraíba, ele que confere o posto do oficial. E a praça, quem é que dá, quem é que confere o grau hierárquico da praça? Quem é o ato de que autoridade? É o comandante-geral da Polícia Militar. O comandante-geral da Polícia Militar, ele confere a graduação das praças. Na promoção, é ele que assina. Promoção de soldado para cabo, ele que assina. Já nas promoções de oficiais, promoção de capitão para major, de tenente para capitão, é o governador que assina. Então ele confere, o ato do governador confere o posto do oficial. E o ato do comandante-geral confere a graduação das praças. Eu já vi isso aqui em vários estados de concurso. Eles invertem. Eles colocam que o posto é o grau hierárquico da praça. E a graduação é o grau hierárquico do oficial. Não confunda. Posto é oficial. Graduação, lembra? Graduação, graduação, grade, praça. Só vive preso. Graduação, praça. Nós temos também uma categoria que a legislação denomina de praças especiais, que são os aspirantes a oficial PM e os alunos oficiais de PM na academia. Esses são chamados de praças especiais. Ele não é um praça mesmo, um praça que nem é soldado, nem é um cabo, nem um sargento, nem um subtenente, e também ainda não é um oficial. Ele é um aspirante a oficial, ele está aspirando, está quase sendo um oficial. Ou ele é um aspirante oficial, ou ele é um aluno oficial. Esse aí chamam de praças especiais, fica ali no meio, né? Aí tem os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros e qualificações são fixados separadamente para cada caso em lei de fixação de efetivo. Tem uma lei própria para isso. Mas eu adianto que os quadros de oficiais. Quadro de oficiais combatentes, quadro de oficiais da saúde, quadro de oficiais capelães, quadro de oficiais da administração e qualificações de praça. Lá quando eu era lá no Piauí era QPM1, QPM8, quadro de praça policial militar, quadro de praça militar 8, que era os motoristas, tem os músicos. Eu não li essa lei aqui de fixação de efetivo, mas você deve saber que os quadros são os dos oficiais. As qualificações da praça. Por exemplo, existe um tenente do quadro de oficiais combatentes e existe um tenente do quadro de oficiais de saúde. São quadros diferentes. E os graus hierárquicos inicial e final é fixado na lei de fixação de efetivo. Outra coisa importante de mencionar. Sempre que o policial militar da reserva, remunerado ou reformado, ou seja, o inativo, fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Como é que funciona? Digamos que tem um sargento, um primeiro sargento já na reserva remunerada. E ele vai fazer uso do posto. Ele vai no quartel para resolver qualquer coisa, ele tem que se apresentar para um mais antigo, para um subtenente. Então, ele é um inativo. E como é que ele se apresenta? Digamos que o nome dele é José, ele vai se apresentar. Primeiro sargento RR, ou seja, primeiro sargento da reserva remunerada José. Se ele for reformado, ele vai dizer primeiro sargento reformado José. Ele tem que dizer a situação que ele está.
Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou inativo, isso aqui, reserva remunerada ou reformado, esses dois aqui são os inativos, fizer uso do posto ou graduação, toda vez que ele for se apresentar, ele vai ter que dizer qual é a situação dele, se é da reserva ou se é reformado. O da ativa já é automático. Quando o cara vai se apresentar, ele diz: Cabo PM, segunda companhia do 2º Batalhão fulano. Se ele diz que é da segunda companhia do 2º Batalhão, ele está dizendo a unidade dele, a gente já sabe que ele está na ativa. Né? Ele já sabe que ele está na ativa. Existem dois tipos de militares, os ativos e os inativos. Os inativos são os da reserva e os reformados. Qual a diferença da reserva? Da reserva, imagina um time de futebol. Aqueles que estão na reserva, eles podem entrar em campo a qualquer momento. É o reserva remunerado. Eles podem voltar para o serviço ativo a qualquer momento. O reformado, ele não volta mais. Os dois aqui são aposentadoria. Mas um é um aposentado que pode voltar para o serviço. O outro é um aposentado que não volta mais. E continua recebendo salário normal. Continua recebendo salário. Agora vamos explicar isso aqui, os círculos hierárquicos, né? Que acho que vai ter aqui alguma coisa dizendo aqui. Vamos explicar os círculos hierárquicos. Vamos colocar aqui os soldados e os cabos. Vamos colocar aqui os sargentos e os subtenentes. Vamos colocar aqui os alunos oficiais e os aspirantes. E vamos colocar aqui o 2º tenente e o 1º tenente. Os capitães. Aqui em cima, os majores, os tenentes coronéis e os coronéis. Os círculos hierárquicos de novo. Esses garotinhos aqui, ó, que estão aqui, vamos lá pintar aqui, bebê. Esses garotinhos aqui, ó, eles fazem parte de uma classe extremamente importante, meu amigo, extremamente importante na polícia. Eles fazem parte do melhor círculo hierárquico que existe, que é, como é o nome desse círculo aqui? Círculo hierárquico, eu vou colocar aqui, ó, círculo hierárquico dos cabos e soldados. Tá vendo? Até o nome é fácil, cabos e soldados. Primeira de luxo, pronto. Nós temos esses daqui, ó. Esses titãs, os antigões aí, coisa aqui, ó. Eles também têm uma denominação para o seu círculo hierárquico. Não é de bolo, tem que ter, né? Fazem parte do círculo hierárquico de quê? Diga aí. É isso mesmo. Dos subtenentes e sargentos. Pode olhar que tem até associações. Existe a associação de cabo soldado, a associação de subtenente e sargento, a associação de oficiais. Para você ver como o círculo hierárquico, quem é de fora pensa que é besteira, mas é muito exigido. Nós temos aqui, do outro lado, né, os todos poderosos, os oficiais. E qual é o círculo hierárquico dos oficiais? Dos primeiros tenentes e dos segundos tenentes. Eles pertencem aos círculos hierárquicos. Sim, de quê? Dos oficiais. Eles são oficiais. Sim, oficiais o quê? Eles são oficiais o quê? Eles são oficiais subalternos. Essa palavra aqui você tem que saber. Eles fazem parte dos círculos hierárquicos dos oficiais subalternos. Por quê? Porque eles são oficiais subalternos. Eles são oficiais subalternos. Os capitães. Aqui, os capitães. Só quem é capitão faz parte desse círculo. É o círculo hierárquico dos oficiais, certo? Eles são oficiais o quê? Oficiais o quê? Olha, eles estão entre os subalternos e estão entre os outros lá de cima. Então eles são o quê? Intermediários. Intermediários. E esses daqui que tem as estrelas, pelo menos uma das estrelas é dourada. São os majores, os tenentes coronéis e os coronéis. A gente sabe que ele participa de algum círculo hierárquico, eles são círculos hierárquicos, que eles são oficiais, isso não, ninguém tem dúvida. Mas círculos oficiais dos oficiais o quê? Olha, onde é que eles estão? Eles estão aonde? Em cima. Eles estão lá em cima, eles estão no topo. Então, oficiais superiores. Esses são os círculos hierárquicos dos oficiais. E aqui os círculos hierárquicos das praças especiais que... como é que eu posso falar a palavra? De vez em quando, os aspirantes frequentam aqui o círculo dos oficiais subalternos. Né, os aspirantes oficiais. Mas os círculos hierárquicos que a polícia quer dizer é isso. E o que é a escala hierárquica? A escala hierárquica
Círculo, só retomando, círculo hierárquico é isso ali que eu acabei de explicar, é isso aqui tudo, ó. É isso aqui tudo. Escala hierárquica é isso aqui, eu vou voltar aqui. É eu saber que existe a escala hierárquica, vai subindo do soldado e topa no coronel. Isso é a escala hierárquica, entendeu? Deu para entender isso aqui? Vai